Esse é o Boletim Estação Notícia e o assunto agora é a reunião entre o secretário de Estado americano Marco Rubio e o chanceler brasileiro Mauro Vieira. Eles discutiram as taxações impostas pelo governo americano aos brasileiros e sanções a autoridades. Você gosta desse tipo de conteúdo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos entender bem essa história aqui. Globo News. Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, se reúne com o chanceler Mauro Vieira nesta quinta-feira 13, em Washington, para dar continuidade às negociações sobre o tarifaço de Donald Trump. Aqui o momento que antecedeu a reunião. Dá uma olhadinha. Está vendo Marco Rubio ao lado do chanceler Mauro Vieira. Eles devem falar, olha, Aperto de mão. aperto de mão, é um aperto de mão simbólico. Globo News. Após reunião com Marco Rubio, ministro das Relações Exteriores diz que o governo dos Estados Unidos quer resolver rapidamente questões bilaterais com o Brasil. Resposta virá, muito provavelmente amanhã, hoje ou na próxima semana, disse Mauro Vieira. Aí o Mauro Vieira, depois da reunião com Marco Rubio. E também gostaria de dizer que estive com ele 2 vezes ontem no Canadá, perto de Ontário, na reunião do G7. Em dois intervalos das reuniões, tivemos ocasião de discutir, inclusive eu acho que ele mostrou o interesse dele, do governo e dos Estados Unidos, em ter uma boa relação e resolver as questões com o Brasil. Marcamos nessa ocasião de ontem esse encontro hoje, que ainda não tinha sido marcado, e neles nós discutimos todos os temas dessa relação bilateral. Nesse momento, eu disse a ele que as conversas já eram frequentes desde o mês de fevereiro ou março e que recentemente, no dia 4 de novembro, houve uma reunião virtual, uma reunião por videoconferência e no nível técnico, um alto nível técnico, em que representantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Fazenda e do Ministério da Indústria e Comércio, com a contraparte americana do representante comercial da Casa Branca, ocasião em que nós apresentamos propostas para a solução da questão. Fizemos uma proposta que é uma resposta à primeira proposta, à primeira lista de temas que eles nos apresentaram quando eu estive aqui em 16 de outubro. Nós apresentamos essa resposta. Qual foi a proposta, ministro? Estamos esperando que eles nos respondam. O secretário de Estado disse que estão examinando com toda a atenção e todo o tempo, que querem resolver rapidamente as questões bilaterais com o Brasil e que a resposta virá muito proximamente, amanhã ou na próxima semana, e reiterou, ele disse inclusive que hoje comentou com o presidente Trump que ia se reunir comigo. O presidente manifestou a intenção de resolver rapidamente, de manter uma boa relação com o Brasil, disse que gostou muito da reunião que teve com o presidente Trump na Malásia e reafirmou o que tinha sido proposto já nas reuniões técnicas, que é de se chegar a um acordo provisório até o final desse mês, ou princípio do mês que vem, que estabelecesse vamos dizer, um mapa do caminho para uma negociação que poderia durar 2 meses ou 3 meses, para então se concluir definitivamente todas as questões entre os dois países. Mas o importante é dizer que é uma demonstração do interesse do governo americano, do secretário de Estado, em solucionar todas as questões ainda pendentes na relação com o Brasil e um sinal de desejo de solucionar, de dar a volta nessa página e de se aproximar do Brasil. Isso é o que eu posso dizer, o que eu tenho a dizer nesse momento, e eu peço desculpa. Ministro, rapidamente, o que está nessa proposta que foi apresentada pelo Brasil e a questão do café? Teve sinalização que vai ser reduzada a proposta que foi apresentada, eu tenho que esperar que eles reajam. Mas o que tem nessa proposta? O que o Brasil ofereceu hoje? Alguma sinalização? Não entendi uma palavra. Ao café. Teve alguma sinalização de que vai reduzir a tarifa do café? Nós discutimos um marco geral, não discutimos questões específicas, porque inclusive esse canal de diálogo, como foi estabelecido entre os dois presidentes da Malásia, é um diálogo político, de nível político, para abrir os caminhos e as portas para um acordo, e para isso tem as negociações técnicas que são realizadas de forma virtual ou presencial quando for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas o que o Brasil ofereceu? Ministro, um acordo provisório. Você viu que o chanceler disse que foram discutidos vários assuntos
mas ele não revelou nenhum. E também disse que esse primeiro meeting de negociação é sobre política. E se entenda muito bem isso. A parte política também será destaque nessas negociações. Talvez Bolsonaro esteja sendo discutido também. Aí a nota do Itamaraty. Itamaraty Brasil. Em reunião de trabalho de 50 minutos no Departamento de Estado com o secretário Marco Rubio, o ministro Mauro Vieira tratou do avanço das discussões bilaterais em seguimento ao encontro dos presidentes Lula e Trump na Malásia. Bem morna a nota, né? Bem protocolar. Agora, o Lourival Santana, da CNN Brasil, traz alguns meandros aí dessa reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira. Dá uma olhadinha. Lourival, sabemos que a linguagem diplomática é cheia de sutilezas, mas as sutilezas que o chanceler abordou agora são um pouco confusas. Ele diz, por um lado, os americanos, com quem ele esteve conversando, prometem uma resposta rápida, prática para resolvido. Ao final da declaração dele, ele diz: nós vamos sair com um mapa do caminho para as negociações. Afinal, negociou-se ou negociou-se para depois negociar? Eu acho que quando ele fala de uma resposta rápida e de um acordo provisório, acho que ele se refere a essa ideia da moratória em relação à trégua, na verdade, né? A suspensão, né, da adoção, da aplicação das tarifas que já estão causando danos às exportações brasileiras, no que diz respeito às máquinas e equipamentos, como a gente comentou ontem, uma queda de 50% nas exportações em outubro, né? E agora, por outro lado, obviamente não são Mauro Vieira e Marco Rubio que vão negociar questões comerciais, não está no escopo deles, né? Então, eles estão aí tentando pavimentar a avenida política, né? Abrir as portas que estão bloqueadas ainda da parte política, que é o escopo deles, para então deslanchar negociações técnicas assim sobre as questões comerciais. Eu acho que nós temos um caminho longo pela frente. E a expectativa justificável seria, então, essa de suspensão das tarifas, que já representaria um alívio para o Brasil. Eles lançam hoje uma operação chamada Lança do Sul, que nasceu, pelo menos da maneira como foi anunciada, nada antes foi feito com esse tamanho, e escolhem claramente um parceiro estratégico, a Argentina, nosso vizinho. Essa operação Lança do Sul, anunciada hoje pelo secretário da Guerra, é uma comprovação da apuração que a gente trouxe alguns dias atrás de que a nova estratégia de defesa nacional prevê um deslocamento de meios, né, da Ásia, mas também afetando Europa e Oriente Médio, para o chamado hemisfério ocidental, que são as Américas. E aí até o Hegseth ele usa exatamente as palavras que eu trouxe outro dia, do homeland, né, da segurança do território americano, e do hemisfério ocidental, que é, digamos, o perímetro mais próximo, né, da segurança americana, e que sempre se teve um consenso de que é o que não oferece ameaça aos Estados Unidos. Mas essa é a doutrina do presidente Trump, é de que ele não tem de se engajar nesses conflitos distantes, e sim ficar aqui. E aí ele elegeu, então, o narcotráfico como a hipótese de ameaça ou a realidade de ameaça na visão dele. E aí ele aprofunda, né, as relações com países que têm governos ou de direita ou de uma esquerda bastante moderada. De direita, Argentina, Equador, El Salvador. Esquerda moderada, Guatemala, né, centro-esquerda. E premia, então, aqueles governos que têm uma identidade ideológica e realça isso, e não só o Trump, mas o Marco Rubio também fez readouts, né, fez relatos de suas conversas com os chanceleres. A Argentina tem um novo chanceler, inclusive, os outros países chanceleres também, para fazer essa aproximação. Quando você compara o número de linhas do readout do Marco Rubio em relação a esses chanceleres e o do Mauro Vieira, você mede o tamanho do entusiasmo. 2 linhas para o Mauro Vieira. Exato. Se bem que era uma foto com um sorriso dos dois. Você viu que eles também falaram da operação que os Estados Unidos está prestes a desencadear aqui na América do Sul, visando o combate ao narcotráfico, principalmente na Venezuela. Vamos em frente.
aí a nota do secretário de Estado Marco Rubio. Hoje me reuni com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, no departamento. Discutimos assuntos de importância mútua e um quadro de reciprocidade para a relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil. Você vê aí, bem protocolar também. Agora os boquinhas de aluguel da Globo News comentando sobre a nota do secretário de Estado, Marco Rubio. Deixa eu te mostrar uma foto que agora há pouco o Marco Rubio, secretário de Estado americano, publicou na rede social, porque a gente sabe que abrimos em pauta te mostrando que ele teve encontro com o Mauro Vieira. Ele escreveu lá assim: hoje me reuni com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, no Departamento de Estado, discutimos assuntos de importância mútua e um quadro de reciprocidade para a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Opa, tem um recado que é bom para nós aí, né? Quando ele fala uma relação de mútua, de um quadro de reciprocidade, a gente sabe que o Brasil tem um déficit ali na balança comercial com os Estados Unidos. Havia até essa preocupação do governo brasileiro em explicar que a gente, né, não tem essa diferenciação em relação a outros países e que por isso, então, poderia haver um entendimento. E a gente sabe que essa é uma foto oficial com eles, então, nesse momento conversando. Vamos ver como serão os próximos dias. O Mauro Vieira falou que amanhã ou na semana que vem pode ter ali uma espécie de trégua, né, nas tarifas, quem sabe algo parecido, para negociar efetivamente e, de repente, lá em dezembro, ter uma formalização do que vai ficar acertado. Não tenham dúvida, Jair Bolsonaro será pauta nessa negociação. Em todas as cartas enviadas pelo presidente Donald Trump ao Brasil, o ex-presidente brasileiro foi citado. Globo News, em nenhum momento falou sobre resultados práticos dessas reuniões. Teve muita reunião, mas cadê o resultado? Parece aquele namoro que não rendeu, analisa Guga Chakra após encontro entre Mauro Vieira e o secretário de Estado americano Marco Rubio nos Estados Unidos. O Guga ficou bravo, dá uma olhadinha. Em primeiro lugar, acho que ele falou a palavra reunião, encontro, se somados umas 20, 30 vezes, né? Parecia que tivemos uma reunião, porque daí marcou uma reunião, o presidente Lula teve um encontro, nós vamos ter um encontro, porque na reunião era o tempo todo falando disso e em nenhum momento falou sobre resultados práticos dessas reuniões, de reunião, porque fez uma reunião no dia 4 de novembro, porque na reunião no dia 21 de outubro, porque agora tem essa reunião hoje, sei lá, hoje é dia 13 de novembro, se eu não me engano. Então, teve muita reunião, mas cadê o resultado? A Raquel Crahenbu, brilhante sempre a Raquel Crahenbu, né? Vamos deixar claro, sempre ali, né, na frente do gol, fazendo as perguntas. Queria saber, e do café? E do café, ministro? O que ele tinha para apresentar? Não respondeu. Não teve anúncio sobre a redução nas tarifas do café. Havia uma expectativa que talvez pudesse ter. Aliás, o Marco Rubio se encontrou com outros ministros de países da América do Sul hoje e anunciou ali redução de tarifas para esses países. Para o Brasil isso não aconteceu. Então vamos ter isso claro em primeiro lugar. Talvez tenha amanhã, nos próximos dias, porque o chanceler Mauro Vieira falou que o Marco Rubio teve uma reunião antes com o Trump, que o Trump falou do encontro que teve com o Lula para falar que pode vir a ter algo positivo que venha a ser anunciado. Quem sabe talvez tenha mais uma reunião aí no meio para decidir, né, se marca o encontro para anunciar alguma coisa na questão das tarifas. Mas ele acabou desviando, é diplomata que acabou desviando das perguntas bem diretas que a Raquel Crahenbu e outros jornalistas que estavam presentes fizeram a ele. Então a gente vai aguardar, assim, em algum momento vai ter resultado prático. Até agora parece aquele namoro que não rendeu, né, Marcelo? Marca que date, que se fala aqui nos Estados Unidos, date, encontro, né? Meeting, aqui também reunião. Se fala date. Mas vai marcando ali. Já americanizou ali, eu tô fora há muitos anos. É mundo globalizado que chama. Mas vai estar nesse namoro aí, mas cadê o resultado, Marcelo? Isso que a gente só escutamos reunião e encontro e não vai além disso. O Guga revoltado, né? Na verdade, as negociações sobre taxações só vão andar após a discussão política. É esse regime brasileiro com censura, violação dos direitos humanos. Tomara que as coisas se resolvam o mais rápido possível.